Vamos lá, galerinha, finalizando as nossas civilizações, nós vamos ver hoje os persas, certo? Então vamos entender. A Pérsia, ela vai ser localizada no Planalto do Irã. Fica tudo basicamente na mesma regiãozinha que a gente já viu, não fica muito diferente. Ela vai ser originalmente, lá no comecinho, povoada por quem? Por tribos indo-europeias. Então a base da Pérsia vai ser um pouquinho diferente. O território, como é que vai ser? Clima desértico e solo de baixa fertilidade. Então, se eu tenho clima desértico e baixa fertilidade, o que vai acontecer? Vai dificultar as práticas agrícolas. Eu não vou ter como plantar e colher. Se eu não tenho como plantar e colher, eu preciso arrumar outra maneira. Como eu vou sobreviver? E a agricultura só vai se tornar possível, mesmo que pouca, bem pouca, com técnicas de irrigação. Qual o problema quando eu tenho técnicas de irrigação? Isso encarece, isso dificulta, eu preciso de mão de obra, eu preciso de gente trabalhando. Mano, dá um trabalho, certo? Então vai ser cada vez mais difícil. Os persas, eles vão se tornar famosos pela habilidade guerreira, ou seja, se eu sou um povo que eu não posso plantar, colher e viver de maneira pacífica, eu vou lutar, eu vou conquistar. E para isso, eles vão formar um extenso e poderoso império militar, ou seja, a base deles vai ser militar, vai ser conquistar. Eu não vou produzir, eu não vou plantar, eu vou pegar dos outros, eu vou conquistar dos outros. Simples, fácil, básico. Ao contrário dos assírios, conhecidos pela crueldade com que tratavam quem eles venciam, subjugados, os persas eles não eram cruéis. Eles viviam como uma civilização militar, mas eles não eram cruéis. Eles normalmente respeitavam as tradições, as crenças e os valores de quem eles dominavam. Por quê? Por que em vez de matar todo mundo? Porque eu preciso desse povo. Eu quero que eles continuem plantando, colhendo, eu quero que eles paguem impostos, eu quero que eles paguem parte da produção deles. Eu não quero matar todo mundo. Eu quero manter toda a rentabilidade que eu posso, certo? E dessa maneira isso vai minimizar os atritos. Então, se fosse para ser dominado por alguém, que fosse pelos persas. Isso vai fazer com que o domínio deles dure um tempo maior. Depois dos outros povos dominados, normalmente a galera não se revelava. Nossa, fui dominado. Ah, mas eu fui dominado pelos persas. Beleza, tudo bem. Olha aqui no mapinha para vocês verem a parte da Pérsia. E hoje em dia, ó, esse mapinha aqui, nós estaríamos aqui, ó. Que é metade do Afeganistão, Irã, Paquistão. Gente, é lugar de treta. Muita treta. Quem foram os principais governantes? O Ciro I, em 559 até 529 a.C. Ele vai ser o rei da Pérsia, responsável pela unificação política. É ele que vai conseguir juntar todo mundo. Lembra que quando eu junto, quando eu unifico, fica mais fácil e dessa maneira eu consigo um maior controle. Conseguindo um maior controle, eu consigo me expandir, eu consigo criar a ideia do expansionismo. Vou invadir os outros. Se tem um processo de invasão, se eu continuo aumentando os meus territórios, será chamado de império, certo? Ele vai conquistar é Líbia, tá? Não é Lídia, não. É Líbia, as colônias gregas, e depois ele vai para Babilônia, Fenícia, Palestina, Síria, ele vai passar o rodo em todo mundo. E o outro vai ser o Cambize. O Cambize, ele vai continuar da onde o Ciro parou. Vai continuar a proposta expansionista e vai anexar o Egito, ele vai trazer o Egito também. Por que que é império? Por que que eles não são reis, eles são imperadores? Império é quando continua o processo de expansão, eu continuo crescendo, invadindo e conquistando outras pessoinhas, certo? Nosso próximo é o Dário I, que durante o reinado dele vai ter o apogeu, vai ser o Império Persa. Ele vai implantar uma administração eficiente. O que isso quer dizer? Tendo uma administração eficiente, eu tenho uma cobrança de impostos, eu consigo julgar, eu consigo administrar, eu consigo governar de uma maneira eficiente, de uma maneira que eu diminuo os problemas. E para isso ele vai fazer o quê? Vai dividir o território em unidades administrativas, como se fossem estados. Eu vou dar uma divisão, porque não dá para eu comandar tudo grande, gigante. Se eu tenho partezinhas menores,
ficam mais fáceis de eu governar. E para isso eu vou colocar um governador em cada lugarzinho, que vai ser nomeado direto pelo imperador. Eu coloco pessoas de confiança para conseguir governar essas partes. E para ele ter acesso a todo o império, o que ele vai fazer? Criar uma rede de estradas e sistema de correio. Eu consigo me comunicar, eu consigo ter informação de todo o meu império. Ó, o cara arrasou. E se eu quero ter um domínio melhor ainda, eu preciso ter um domínio econômico. Para isso, vou criar uma moeda. Ele vai criar uma moeda única e todo o império dele usaria esta moeda, é o dárico. Então, como seria o dólar, o real, a libra, ele vai criar o dárico. Todo mundo dentro do Império Persa vai usar o dárico. E para isso ele vai estabelecer uma rigorosa fiscalização. Por quê? Para ninguém desviar dinheiro, para não ter corrupção. Se está todo mundo pagando bonitinho, se está todo mundo fiscalizando direitinho, o dinheiro do governo aumenta. E quem fiscalizava isso eram pessoas indicadas pelo próprio imperador, que eram chamados olhos e ouvidos do rei. Então a galera ficava de olho, você está pagando, você está escondendo, você está pegando dinheiro. Então estava sempre fiscalizando. E o declínio da estrutura política persa foi acompanhado pela ascensão dos gregos. Quando os gregos começam a ampliar, invadir e conquistar, isso vai fazer com que os persas diminuam seu poderio. Em 300 a.C., o Alexandre da Macedônia, a gente já ouviu falar sobre ele, tomava a cidade de Persópolis. Essa daqui era a cidadona Super Master Blaster, como se fosse a capital do império. E quando o Alexandre consegue pegar Persópolis, ele vai simplesmente, o Império Persa acaba ruindo, certo? Olha ali para vocês terem a Pérsia antiga, era só aqui, ó, só esse pedacinho. Aí o Ciro vai pegar toda a parte laranja, e aí o Cambiase mais a parte verde, e depois o Dário mais a vermelha. Ao final, tudo que era coloridinho era Império Persa. Eles saem disso daqui para tudo isso. Muitão. O Dário I ainda vai tentar estender as fronteiras, vai tentar dar uma segurada, conquistando as fronteiras das colônias gregas na Ásia Menor. Só que não vai rolar. Os gregos, porém, porque eles estavam chefiados, né, pela cidade de Atenas, venceram essas guerras. São chamadas de guerras médicas. A gente vai ver quando entrar em Grécia, tá? A gente vai estudar elas detalhadamente. Mas os persas não vão conseguir vencer os gregos. Os gregos estavam melhores organizados. E essa derrota militar vai enfraquecer o prestígio, porque eles estavam acostumados a vencer de todo mundo. Eu venço, eu conquisto. E quando eles não vencem a Grécia, começa, acho que você já não é mais o mesmo. Então começa um declínio que vai culminar com o Alexandre em 330. Depois do domínio macedônio, que é o do Alexandre, as sucessivas tentativas romanas, os romanos vão tentar juntar essa região de novo com eles. Lembra que o Império Romano vai ser um dos maiores que nós tivemos. Então eles vão tentar pegar todos os outros impérios que existiram e juntar, certo? O Império Persa vai acabar sendo conquistado pelos árabes islâmicos e lá no século VII vai entrar para o Império Árabe mesmo. Então vai acabar sendo submetido. A cultura persa, ela pode ser caracterizada por vários elementos, mas lembra que eles não destruíam todo o resto? Então a gente vai chamar a cultura de uma cultura eclética, tá? O que isso quer dizer? Eles, em vez de destruírem, eles pegavam o que tinham de bom em cada cultura e traziam para si. Isso aqui é legal, eu quero, isso aqui é útil. Então tudo que tinha de bom, eles iam juntando para formar a sua cultura, em vez de desprezar e matar, pilhar todo mundo. A sociedade persa, como que a sociedade vivia, como que eles estabeleciam os seus governos, sua vida social. Desde o início, os persas, na questão da sociedade persa, ela viveu uma contradição social muito grande entre os pastores, a galera que criava os animais e os agricultores. Por quê? Porque eu tinha
pouco processo de irrigação, eu tinha pouco solo fértil, então dava um trabalho muito grande. Com a vitória do Ciro, representou a implantação da hegemonia político-militar, ou seja, nós passamos a ser uma sociedade militar. E eu passo a valorizar quem? A nobreza agrária. Mas espera aí, professora, se tinha pouca área de agricultura, por que vai ser a nobreza, vai ser agrária e não de pastoreio? Exatamente por causa disso. Tem pouca terra que pode ser plantada. Então, o que eu planto, eu vou vender a preços muito altos. Eu vou deixar isso na mão de pobre? Não. Eu vou deixar isso na mão da nobreza. Eles vendendo isso a um preço alto, eles vão continuar sendo nobreza. Assim como todas as outras civilizações lá dessa antiguidade oriental que a gente está vendo, a legitimação da classe dominante, por que o dominante dominava? Por que o rico era rico? Era dada pela religião. Quem vai determinar a questão hierárquica vai ser a religião. Então toda aquela escalinha, primeiro o imperador, depois a classe sacerdotal, depois os nobres, depois os trabalhadores, depois os escravos, vai manter aquela mesma pirâmide social, dividindo as classes, tá? E na base aqui estavam os escravos e o povão que ia trabalhar mesmo. E essa casta sacerdotal, eram os sacerdotes, é quem vai regulamentar e vai também ter poder político. O povão era formado principalmente de pastores, pequenos agricultores e artesãos, a galera que vai produzir para poder vender. E eles vão ter ainda uma quantidade, você vai ter na escala da piramidezinha, ainda vão estar bem melhor do que os escravos. Os escravos não eram considerados nem gente, eles eram um objeto mesmo, não tem qualquer direito. Aqui a ideia de escravidão é a escravidão básica que a gente conhece mesmo. A pessoa, né, o escravo, como um objeto. Em todas as formações sociais arcaicas deste período que a gente está falando, o escravo vai ser sempre considerado res. O que é res? É coisa, tá? A palavra res quer dizer coisa. Então o escravo não é visto como um humano, não é um sujeito. Ele é um objeto, ele é uma coisa. Uma coisa eu posso vender, trocar, dispor, posso jogar fora, tanto faz. É dessa maneira que o escravo vai ser visto. As camadas sociais menos privilegiadas, a galera aqui de cima, eles eram constantemente convocados para a guerra. Por quê? Porque eu tenho um exército, eu tenho uma sociedade militarizada. Então todo mundo tem obrigação de servir militarmente também. Quando convocados, você para tudo, você deixa a sua plantação. Nossa, mas está em período de colheita. Você deixa tudo e vai para a guerra, para onde você está sendo convocado. Isso vai fazer o quê? Vai impedir um crescimento econômico. Então imagina, eu plantei todo o meu cereal bonitinho. Na época que eu deveria colher o meu cereal, eu tenho que ir para a guerra. Aí não tem como. Não vai ter como eu plantar, eu produzir, não vai ter como eu ter lucro, certo? O apogeu, tá? A elite persa, eles vão conhecer uma enorme prosperidade graças ao quê? Ao comércio e à geração de excedentes agrícolas. Eles vão tentar sempre estar pegando essa parte agrícola. Lembra que eu falei que os nobres vão produzir e vão vender isso a um preço muito mais alto. Da mesma maneira que o comércio. Como eles se espalham, como eles vão estar em diversos lugares, vão estar conquistando, eles vão pegando um produto de cada lugar e trocando com outro. Então o comércio vai favorecer muito. E como que eles vão fazer esse comércio? Através de caravanas. Eles vão transportar as enormes riquezas. E por que vai dar para transportar em caravana, não em mar, tal? Porque tinha um policiamento, as estradas eram seguras. Então eu podia andar com a caravana de maneira mais segura do que em qualquer outro lugar. Belezinha? Outro fator importante vai ser o serviço de correio. Eu consigo me comunicar. Tendo essa comunicação de um lado para o outro, eu consigo levar informações para todo o império e o Estado consegue controlar isso. A expressão extraordinária desse desenvolvimento, tá? Essa grande marca, por que vai ser o desenvolvimento tão grande desse período? Vai ser marcado principalmente pelo dinheiro, a ideia de ter uma moeda única. Por que uma moeda única vai ser tão importante? Porque assim eu não tenho dispersão do dinheiro.
todo mundo usando o mesmo dinheiro, eu sei quanto que vai custar uma ovelha. Uma ovelha vai custar a mesma coisa no império todo. E assim eu consigo ter uma presença sempre do império, através dos impostos, das fiscalizações e parte desse lucro. Porque quem que vai cobrar os impostos? É a galera da elite, que vai pertencer à parte da sistematização do governo. Na religião persa é meio diferentosa. A religião persa ela vai ser fundada no dualismo. O que é dualismo? Também pode ser chamado de maniqueísmo. É a ideia do bem e do mal. Tudo vai ser dividido entre bem e mal. Então, segundo a tradição, o Zaratustra ou Zoroastro, ele vai ser influenciado, vai ser iluminado pelo livro Zenvesta, uma nova religião. Ele vai criar a partir desse livro, do Zenvesta, o zoroastrismo ou madmeísmo, que pregava o conflito entre os dois deuses. Quem eram esses dois deuses? Era o Madza, deus do bem, da luz, do reino espiritual, o bom das alminhas. E nós temos o Ahriman, que vai ser o mal, as trevas, as almas que viviam em sofrimento. Então vai ser sempre a luta do bem e do mal. Lembra que eu falei na aula passada que muitas das coisas que nós temos no cristianismo, no judaísmo, serão trazidas de outras religiões? Aí tá, essa ideia de bem e mal, Deus e o demônio. O zoroatrismo já trazia isso lá atrás. O zoroatrismo também vai ser um dos primeiros a defender o quê? A vinda de um Messias. Alguém vai vir para salvar todo mundo. E vai ser a partir daqui que nós temos uma dicotomia, a ideia é a separação, céu e inferno. Gente boa vai para o céu, gente ruim vai para o inferno. E uma das festividades mais importantes era um culto ao deus Mitra, que durante o Império Romano vai ser adaptado, vai ser sintetizado para denominar o Natal. Nossa, professora, então quer dizer que o cristianismo pegou características daqui? Sim, pegou. Aqui nós temos algumas imagens, tá? Do rei Dário, das esculturas que tinham, das obras de artes. E aí aqui nós temos um resumão das civilizações antigas que nós vimos, tá? Da antiguidade oriental. A gente precisa entender que vai ser o berço geográfico, onde que vai estar as principais civilizações? No crescente fértil. Por que é crescente fértil? Porque tem formato de meia-lua e é cortado por vários rios. Quem eram os povos? Egípcios, fenícios, hebreus, sumérios, acádios, assírios e persas. Denominação, essa região é o que hoje em dia? É todo o Oriente Médio. Todos os conflitos que a gente vê no Oriente Médio tem alguma ligação aqui. A economia, basicamente todo mundo vivia da agricultura, certo? Agricultura baseada em civilizações hidráulicas, perto de rio, menos os fenícios. Os fenícios eles vão tratar principalmente e exclusivamente do comércio. Modo de produção. O modo de produção é o modo de produção asiático. Tem que lembrar disso, isso daqui cai em Enem direto. A propriedade nas mãos do Estado. O Estado era dono ou da classe mais alta, da classe sacerdotal. E eu vou ter pequenos produtores e camponeses que vão trabalhar e vão entregar a maior parte da produção para o Estado. Você fica com um pouquinho, mas a maior parte você entrega. As sociedades eram estamentais, ou seja, se você nascia numa classe, você manteria-se nessa classe. Se você nasceu sacerdote, você vai ser sacerdote, seus filhos serão sacerdotes. Menos os fenícios, que eles tinham a talassocracia, que era a sociedade de comerciantes marítimos. O poder político, basicamente em todas elas, era a monarquia, legitimada pelas divindades. Eu sou rei porque Deus quer, certo? Sempre nisso. E na Fenícia, só para variar, é diferente, porque vai estar com a oligarquia mercantil. Quem manda é quem é mais rico. Religião, aí nós vamos ter uma diferenciação entre o politeísmo vários deuses, principalmente em Egito, esses lugares, que ainda vai ter a ideia de deuses antropomórficos, figuras humanas, ou zoomórficos, figuras de animais. E aí nós temos, por outro lado, a ideia do monoteísmo, a crença em um Deus só. A cultura
A cultura sempre vai ser muito rica, muito grandiosa. Cada uma dessas civilizações vai querer mostrar para outra que é mais grandiosa do que a anterior. Então, as construções deste período são sempre construções muito elaboradas. Na parte cultural, nós vamos ter o desenvolvimento da literatura, com a Bíblia, o Livro dos Mortos, o Zend-Avesta. Nós vamos ter o desenvolvimento da astronomia, da matemática, conhecimentos de navegação, conhecimentos além, tá? Eu provavelmente estou aqui na frente, mas depois no slide vocês vão ter isso tranquilinho, é só a revisão. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado a aula. Beijos!